Boa noite, queridos irmãos, irmãs, membros da Igreja Presbiteriana de Muriaé, também as nossas congregações em Patrocínio, Palma, Miraí, e todos que têm acompanhado os nossos estudos. Hoje eu estou ministrando aqui direto do nosso templo. Nós estamos retornando aos cultos presenciais, os cultos realizados no templo, inicialmente aos domingos, 9 horas da manhã e 19 horas. A partir da próxima semana, também às quintas-feiras, nós estaremos ministrando o estudo aqui no templo. Eu gostaria de pedir a você muita paciência, porque essa transição para o templo, ela exige de nós que nós tenhamos alguns cuidados. É preciso nos prepararmos acerca de um equipamento melhor, para que o áudio que você recebe seja o áudio mais agradável, para que você possa estar participando e entendendo os estudos, as ministrações. Então eu peço que você tenha paciência até que nós consigamos a aquisição desse material para nós transmitirmos uma qualidade melhor no culto, de louvor a Deus e edificação para a vida da igreja e de todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e o capítulo de número 12 tem sido o capítulo da nossa meditação já há algumas semanas. Eu não sei se você tem estado bem atento. Nós estamos trabalhando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e são muitas informações. E eu fico preocupado de que você adquira as informações, mas que você também consiga adquirir a aplicação. O que fazer com esse conhecimento? Como aplicar esse conhecimento em sua própria vida? Então esse é um desafio para nós. O tema desse capítulo é o agir de Deus em meio à perseguição. Nós vimos que o capítulo 12, ele marca uma nova perseguição, e uma perseguição diferente da que a igreja estava experimentando. É uma perseguição que visa atingir de forma direta a liderança da igreja. Mas nessa perseguição nós conseguimos ver o agir de Deus a favor daqueles que foram perseguidos e a favor da igreja que estava tomada de medo diante daquela situação. Hoje nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 13 até o de número 17. O livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, os versículos de número 13 até ao de número 17. Você pode abrir, ligar a sua Bíblia aí para nós darmos início ao estudo dessa noite. Diz assim a palavra de Deus: quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Bondoso Deus, aplica os ensinos da tua palavra a nós, nesse desejo nosso de conhecer melhor a igreja nos seus primeiros dias, para que nós possamos ser uma igreja melhor e conhecermos os primeiros crentes, para que o nosso testemunho e comportamento seja segundo a tua vontade e não segundo os princípios deste mundo. Assim oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos semana passada
que Pedro fora colocado em liberdade de forma miraculosa. Uma ação de Deus fez com que Pedro fosse posto em liberdade. E vimos que o anjo que atendeu a Pedro, que socorreu a Pedro, esteve com Pedro até quando era necessário. E quando Pedro já podia ele mesmo tomar as atitudes cabíveis, o anjo se apartou dele. Então Pedro ele vai para a casa de Maria, onde os irmãos estavam orando. E nós encerramos assim na última semana, e uma palavra que é um verdadeiro desafio para nós. Onde devemos estar nos momentos de crise da nossa caminhada? Pedro, por causa do Evangelho, havia sido aprisionado, e a intenção de Herodes e das autoridades era sacrificá-lo, assim como haviam feito com Tiago. Pedro foi colocado em liberdade e ele vai para um lugar que se espera de prisão. Ele vai para onde estão os irmãos. E isso é algo que nós precisamos aprender na nossa vida. Nós temos problemas, nós temos lutas, passamos por dificuldades, mas o melhor caminho nunca será afastar-se de Deus. O melhor caminho não é deixar a igreja da qual somos membros. O melhor caminho não é estar na igreja da qual somos membros, mas indiferentes. Eu estou ali, mas também não vou participar de nada na igreja. O melhor caminho não é deixar de ler a palavra de Deus. Não vou ler mais a palavra, não vou orar. Deus não tem me atendido. Eu não tenho entendido o plano de Deus. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nós devemos ser motivados a buscar o templo, a estar junto com os irmãos, a estar em comunhão. O versículo 13 então introduz que Pedro havia chegado e estava chamando. Ele bateu ali ao portão para chamar a atenção dos irmãos para si. Vocês devem estar lembrados que era madrugada, possivelmente alta madrugada, e Pedro estava perambulando pelas ruas vazias, agora à procura dos irmãos. Ele precisava estar em contato com os irmãos. E quem sai ao seu encontro é esta criada chamada Rode, o nome que na língua grega significa rosa. Então Rode, ela vai até o portão para ver quem é que estava chamando. E eu vou trabalhar essas questões que envolvem Rode e os demais irmãos na relação com essa situação de Pedro se apresentando a eles, mais ao término da nossa fala. Eu percebo que há aqui na vida de Rode, na vida daqueles irmãos e na vida de Pedro, lições muito importantes que devem ser aplicadas à nossa vida. Então eu vou aqui caminhando. O versículo 13 nos mostra Pedro à porta, batendo, chamando a atenção dos irmãos para si. Ele deseja entrar, estava preso, sentenciado à morte. Ele deseja entrar para estar com os irmãos que estavam orando por ele. Nós já vimos isso no capítulo 12, no versículo 5, que havia oração incessante da igreja. A igreja estava envolvida em oração. E Pedro sabia disso, porque esse era o costume da igreja. O costume da igreja era um costume que deve ser o costume de toda a igreja: ler a Bíblia, fazer orações, estar em comunhão com os irmãos e falar de Jesus. Então são os pilares da igreja. Então Pedro sabia que os irmãos estavam orando por ele. Pedro tinha essa certeza de que ele não estava passando por aquela aflição sem estar acobertado, sem estar guardado de muitas orações da igreja. No versículo 14 diz que a moça, Rode, a criada, ela foi e avisou os demais de que Pedro estava à porta e estava querendo entrar. O versículo 15 nos relata que eles pensaram que fosse loucura dela, porque eles estavam orando, mas a situação era muito grave, a situação era muito difícil. Já um dos apóstolos fora sacrificado, fora martirizado, Tiago.
outros irmãos estavam sendo maltratados. Pedro estava em custódia, estava preso para ser apresentado após a Páscoa para um julgamento que seria marcado por corrupção, por mentira, porque o julgamento, na verdade, tinha como única intenção que Pedro também fosse assassinado, porque nós já vimos que Herodes percebeu que essas atitudes agradavam aos judeus que tinham em Pedro, Tiago e os demais irmãos, judeus que estavam corrompendo a religião do judaísmo. Então, o versículo de número 15, os irmãos pensam que ela está louca, e aqui chama a nossa atenção a parte final do versículo, quando diz: então disseram, se ela não está louca, então disseram, é o seu anjo. O que eles estavam querendo dizer com isso? Todas as vezes que nós formos pensar nessa questão dos anjos na Bíblia, 3 textos devem chamar a nossa atenção. Eu quero convidar você à leitura desses textos. O primeiro deles é o Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, você pode abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, o capítulo 18, o versículo de número 10. Esse versículo, ele tem dado ocasião para o ensino de uma doutrina que nós entendemos não ser bíblica. Evangelho de Mateus 18, versículo 10, diz assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Os pequeninos aqui não são só crianças, os pequeninos aqui são todos aqueles humildes, todos aqueles que passam alguma necessidade, que precisam de algum socorro e são desprezados. Então, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Então, muitos têm interpretado esse texto como se Jesus estivesse falando assim, que os pequeninos não deveriam ser desprezados, porque eles têm um anjo da guarda no céu. Mas será que este ensino, essa interpretação, porque Jesus não diz isso, o que Jesus diz é que os anjos que estão nos céus, diante da face de Deus, eles estão vendo todas essas coisas. Então, o que Jesus está de fato querendo dizer? Então, antes de nós formularmos uma doutrina sobre o anjo da guarda, é preciso então que nós voltemos os olhos para as Escrituras. Tem outro texto muito importante, que é o texto de Hebreus. Eu quero convidar você a abrir a sua Escritura aí, na carta, no livro aos Hebreus, o capítulo 1, o versículo 14. São 3 textos que nós devemos ter em mente quando vamos tratar sobre a questão de anjos, pelo menos inicialmente. É Mateus 18, 10, o texto que nós lemos aqui, que vai dar a interpretação de alguns, a ideia do anjo da guarda. Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz assim: não são todos eles quem? O texto está falando sobre os anjos. Não são todos eles, não são todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, o livro aos Hebreus nos fala que os anjos, eles são espíritos que ministram aos que vão herdar a salvação. Eles são seres angelicais que prestam um serviço espiritual, um serviço de Deus na vida dos eleitos, na vida da igreja. E outro texto muito importante é o Salmo de número 91, o versículo de número 11, um salmo que pode ser aplicado à pessoa do Senhor Jesus, pode ser entendidas algumas porções como referentes a Jesus, mas que na verdade são porções que falam acerca do ministério dos anjos. O Salmo 91, 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, logo,
quando nós vemos aqui os membros da igreja ali reunidos dizem, é o seu anjo, fazendo uma referência a Pedro, nós devemos entender que os anjos guardam e ministram os eleitos. Os anjos guardam e ministram aos membros da igreja de Cristo. Algumas porções da Bíblia, como o livro do profeta Daniel, capítulo 12, vai nos mostrar algumas áreas de atuação específicas dos anjos. E com certeza você conhece bem a atuação dos anjos no Novo Testamento. Eu tenho certeza que você já percebeu na leitura dos evangelhos a presença constante dos anjos no ministério do Senhor Jesus. No seu nascimento, o anjo anuncia a Maria, os anjos anunciam aos pastores. Então você vê claramente o ministério dos anjos no nascimento de Jesus e também no ministério do Senhor Jesus. Quando Jesus é tentado após um período de provação, de jejum, o qual ele propõe, a Bíblia diz que após aquele período chegaram os anjos para servir a ele, Jesus. Então nós não temos como trabalharmos biblicamente a ideia do anjo da guarda. E também, fazendo uma consideração importante aqui, eles dizem que é o seu anjo, ou seja, a criada Rode, ela está olhando Pedro, mas ela não está vendo Pedro, ela está vendo o sósia de Pedro, porque na cultura judaica havia o entendimento de que o anjo guardião, ou o anjo da guarda, ele assumia a forma do seu protegido. Então o protegido era Pedro, então o anjo guardião de Pedro se parecia com Pedro. Então o que Rode estava vendo, na verdade, não era Pedro. O que Rode estava vendo era o anjo de Pedro. Mas isso faz parte apenas da cultura judaica e do misticismo, porque é totalmente sem sentido isso. Porque se era um anjo, por que estaria ele batendo o portão? Se eles não estão limitados às coisas físicas, assim como nós estamos limitados. Então a cena chega a ser até patética, o anjo batendo a porta e pedindo para entrar. Então o anjo não bateria a porta, simplesmente ele estaria presente ali. Continuando no nosso texto, trazendo aqui essa orientação acerca desse anjo, e principalmente para nós termos um cuidado de que nos tempos antigos haviam pessoas que adoravam a anjos, e nos tempos de hoje também há grupos que adoram a anjos. A adoração a anjos, ela é pecado como qualquer outra adoração que não seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A adoração a qualquer outro que não seja o Trino Deus chama-se idolatria. É pecado terrível. Deus não aceita de maneira alguma, porque idolatria é Deus dividir a glória dele com outra coisa qualquer, ser humano, animal ou uma coisa inventada pelos homens, e isso Deus não faz. Deus não divide a sua glória com ninguém. O versículo de número 16 diz: entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram e ficaram atônitos. E ele, porém, fazia sinal com a mão para que se calassem. Contou para eles tudo o que havia acontecido na prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago. Isso é importante para nós. Então, presta atenção. Nós enfatizamos aqui a questão do anjo para mostrar o misticismo e a cultura hebraica. Agora, essa figura aqui, anunciai a Tiago. Que Tiago? Com certeza, não pode ser Tiago, o filho de Zebedeu e irmão de João. Por que não pode ser esse Tiago? Pensa um pouco. Não pode ser porque o capítulo 12 nos fala isso. Logo no primeiro versículo, nos fala que Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Aí no versículo 2 vem: fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Então, com certeza, Tiago aqui
não é Tiago, o apóstolo, irmão de João. Seria porventura Tiago, o filho do Alfeu? Nós temos mais de um Tiago, 2 Tiagos, que seriam apóstolos. Seria porventura esse Tiago? Eu fiz questão de fazer algumas anotações sobre Tiago, para que você possa fazer alguma pesquisa bíblica neste momento. Com certeza, a primeira menção a esse Tiago pelo nome aqui no livro de Atos. Ele aparece no livro de Atos já anteriormente a esse momento aqui, mas a citação pelo nome com certeza vai ser a primeira vez. E eu gostaria que você não ficasse chocado acerca desse Tiago. Quem é esse Tiago? Para isso eu te convido a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Há mais um Tiago, além dos Tiagos apresentados como apóstolos. E se você é um leitor da Bíblia cuidadoso, você já se apercebeu disso. Há um outro Tiago muito importante, citado nos Evangelhos. Marcos capítulo 6, versículo 3, você pode marcar esse texto em sua Bíblia, porque esses textos são muito importantes para nós. Diz assim: não é este o carpinteiro, está falando sobre Jesus, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O texto fala dos irmãos e irmãs de Jesus por parte de mãe, por parte de Maria, por parte de pai não tinha condições. Eles eram filhos de José. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Esse Tiago tem sido entendido como o meio-irmão de Jesus. Mas por que esse Tiago, então, se ele é o meio-irmão de Jesus, por que nós não vimos uma ação mais presente dele na vida, no ministério de Jesus? Por uma coisa muito simples, que acontece comigo e com você, e aconteceu na família de Jesus também. E isso serve para mostrar as fragilidades e os desafios que nós temos em nossas famílias. O mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3, o versículo de número 21, nós vamos perceber aqui uma atitude dos parentes de Jesus em relação a Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 21, diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os parentes de Jesus não acreditavam em Jesus. Mas os parentes de Jesus não quer dizer que os irmãos dele estivessem incluídos. Então vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João. O Evangelho de João, o capítulo de número 7. Evangelho de João, o capítulo de número 7, o versículo 5. E você pode também anotar esse texto. Diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Tiago era irmão de Jesus, meio-irmão, era irmão por parte apenas de mãe, não por parte de pai, e assim como os demais irmãos e parentes, antes da ressurreição, eles não acreditaram em Jesus, eles não acreditavam em Jesus. Mas nós vamos encontrar que os irmãos de Jesus, após a morte de Jesus, se encontravam em oração com os demais apóstolos e irmãos, no livro de Atos. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Nós vamos ver os irmãos estavam reunidos ali. É dito acerca daqueles que estavam reunidos naquele local, e fala no versículo 14 do capítulo 1: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então o que nós vamos entender é o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que os familiares de Jesus, com exceção de sua mãe, Maria foi uma mulher extraordinária, Maria foi uma serva fiel. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a vontade do Senhor.
mas os demais parentes, incluindo os irmãos de Jesus, não acreditavam nele. Somente após a morte de Jesus é que os seus irmãos vão crer de fato nele. Nós temos alguns livros que são chamados de apócrifos. Nós cremos que esses 66 livros que a Bíblia nos apresenta, esses são canônicos. Nós cremos que esses livros são por inspiração de Deus. Nós cremos que aprove a Deus que esses livros chegassem a nós para nossa edificação como Igreja de Cristo, a fim de que nós conhecêssemos a vontade de Deus e a fim de que por meio dessa palavra nós pudéssemos nos arrepender dos pecados e encontrar salvação em um só, que é Jesus. Mas alguns livros chamados apócrifos, eles são tidos como livros que narram histórias dos personagens das Escrituras. Se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas fala que muitas coisas foram escritas. Lucas fala que muitos empreenderam escrever uma história sobre Jesus. Muitos empreenderam o desafio de escrever sobre a igreja. Muitos tentaram, mas aprove a Deus que os que nós temos nas Escrituras, que esses ficassem de fato como palavra de Deus. De sorte que alguns livros há, e é um livro chamado o Evangelho aos Hebreus. Não é o livro aos Hebreus que nós temos na Bíblia. É o Evangelho aos Hebreus, é um livro apócrifo. Esse livro narra a história de Tiago, e esse livro conta que Tiago, após a morte de Jesus, ele teria entrado em um processo de jejum, de alimento e de líquidos, até que o seu irmão, até que Jesus se manifestasse a ele. E então ele teria tido um encontro com o Cristo ressurreto e a sua vida teria sido transformada. É claro que nós não temos como apoiar, como confirmar essa história de um livro apócrifo. No entanto, nós sabemos que Paulo teve um encontro com o Cristo ressurreto e a sua vida foi transformada. Se isso aconteceu com Tiago, ele poderia ter tido a sua vida transformada. Ou se foi ali no cenáculo com os irmãos orando e o derramamento do Espírito Santo veio e transformou a vida dele. Na verdade, já estava havendo um processo de transformação, porque aquele que não cria, agora ele está juntamente com os demais irmãos adorando, orando e esperando a promessa de Jesus, que era o derramamento do Espírito. Então nós somos levados a crer que após a morte de Jesus, quer a história lá do Evangelho aos Hebreus seja verdadeira ou não nos interessa, para nós não é palavra de Deus, mas o fato é que houve nesse período da morte de Jesus para a sua ressurreição a conversão de Tiago, com certeza. E nós vamos perceber na Escritura bíblica que Tiago, ele assume um papel importante na vida da igreja. Quando nós olhamos aqui para o texto de Atos capítulo 12, alguns vão dizer o seguinte, que na verdade o que nós temos aqui é Pedro tornando Tiago seu sucessor. Pedro está fazendo de Tiago seu sucessor, porque agora ele precisa fugir por causa da pregação do Evangelho. Na verdade, o que nós cremos é que Tiago, ele era líder com Pedro na igreja em Jerusalém. E na verdade há até indícios para nós crermos que Tiago exercia uma liderança muito mais forte que a do próprio Pedro na igreja em Jerusalém. E aí sim, vale uma informação importante para nós. A cultura hebraica, quando o irmão mais velho era assassinado, o seu irmão mais próximo assumiria as suas funções. Então seria natural, de acordo com a cultura hebraica, que aqueles membros da igreja que faziam parte daquela cultura recebessem Tiago, irmão do Senhor Jesus, agora convertido, como líder da igreja. Com certeza Tiago, ele era alguém zeloso do judaísmo, ele era zeloso da lei de Moisés, ele era alguém que dava bom testemunho acerca dos rituais do judaísmo. Então a igreja recebeu como o líder da igreja, no lugar de Jesus, num certo sentido,
é possível que os irmãos não tenham tido dificuldade para receber a liderança de Tiago. Mas nós também observamos na Bíblia algumas coisas muito interessantes. Eu quero convidar você a abrir a sua escritura na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 15, o versículo de número 7. Esse texto fala da ressurreição de Jesus, e nós temos algo significativo aqui. Os versículos que nos falam sobre a aparição de Jesus aos seus apóstolos, aos discípulos, aos irmãos. No versículo 7 diz assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então é entendido aqui que o Tiago não são os outros apóstolos. Então foi visto por Tiago quem? O irmão do Senhor. Primeiro apareceu a Cefas, apareceu aos 12, apareceu aos irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, não Tiago apóstolo. Nós também podemos apelar para as escrituras de Atos para mostrar para você que há um Tiago que assume a liderança da igreja e ele não é o apóstolo Tiago. O capítulo de número 15. No capítulo de número 15, nós temos uma controvérsia, nós temos uma batalha na igreja entre os cristãos judeus e os cristãos gentios por causa da circuncisão. Paulo e Barnabé são obrigados a ir a Jerusalém, levar a questão a Jerusalém para que ela fosse apresentada ali e uma solução fosse definitiva, porque os cristãos judeus queriam obrigar os cristãos não judeus a se circuncidar. Não vamos entrar em detalhes, porque é texto que a gente vai estudar para frente. Mas o que importa aqui é que no capítulo 15, quem exerce a liderança da igreja é Tiago. Percebe-se claramente que Tiago está presidindo com os demais líderes a igreja de Jerusalém. E quando nós abrimos no capítulo 21 do livro de Atos também, o capítulo 21 do livro de Atos, o versículo de número Atos 21, o versículo de número 18. Desculpa, irmãos, achei aqui. Atos 21, versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Isso são quase 10 anos depois. E Paulo vai à igreja de Jerusalém encontrar-se com quem? Com o líder da igreja, com Tiago, e todos os presbíteros então se reuniram. Então nós temos uma série de textos que nos apontam para a possibilidade de que Tiago, o Tiago aqui no capítulo 12, a quem Pedro manda anunciar todas essas coisas, é o líder da igreja. E o próprio texto, presta atenção no texto, o texto fala que, versículo 17, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago. Se esse Tiago não fosse alguém importante, por que Pedro teria então mencionado Tiago? Então nós precisamos partir desses argumentos simples, essas pistas que as Escrituras apontam para nós. E quanto a Pedro, o que foi feito de Pedro? O versículo 17 diz aqui: e saindo, retirou-se para outro lugar. Que outro lugar foi isso? Quando nós olhamos no capítulo 13, o Paulo agora vai assumir a liderança do livro de Atos. Nesses primeiros 12 capítulos, nós vamos perceber a figura preeminente, a figura realmente de destaque, de liderança forte, que é a figura de Pedro. Pedro é essa figura que aparece constantemente na primeira parte do livro de Atos. A segunda parte, nós vamos perceber que Paulo é o personagem que vai se destacar, é o personagem que vai aparecer até o final do livro. E a partir de agora, então, nós não sabemos muito sobre Pedro. O capítulo 15 vai nos mostrar que Pedro estava no concílio, ali em Jerusalém, naquela questão. Tiago nos parece ser o líder da igreja.
Pedro também está presente, vai participar daquele concílio, ajudando a resolver aquelas questões. Então, no capítulo 15, Pedro está em Jerusalém e está ali no concílio. O livro de Gálatas, eu quero convidar você a abrir as escrituras na carta de Paulo aos Gálatas. Você percebe a importância de fazer as anotações? Eu cito muitos textos aqui e trabalho observando aqui o tempo para não ficar cansativo a vocês, mas é necessário que nós tenhamos conhecimento dessas informações. O capítulo 2 da carta de a carta de Paulo aos Gálatas, os versículos de número 11 até o de número 14, nós vamos encontrar Pedro em Antioquia. E você depois vai ler com bastante cuidado, até um fato muito inusitado. Vai haver um conflito entre Pedro e Paulo, porque os dois gigantes, eles vão conflitar um com o outro. Então há uma questão e vai haver aqui um conflito entre eles, e um deles vai até ser um pouco duro, vai chamar a atenção do outro por alguma determinada situação. Então, em Gálatas, nós vamos perceber que tempos mais tarde a nossa história, Pedro vai se encontrar na igreja em Antioquia. Nós também temos indícios de que Pedro andou pela cidade de Corinto. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 1. O capítulo 1, o versículo de número 12, depois também o capítulo de número 3, o versículo de número 22. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 1, os versículo 12: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. No capítulo 3, versículo 22, Paulo concluindo o argumento dele acerca da divisão que estava presente na igreja, ele diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. O que nos parece aqui? A igreja de Corinto é uma igreja marcada por divisões. Infelizmente, essa é uma marca da igreja. Há divisões da igreja evangélica. Há uma divisão triste dos chamados tradicionais e pentecostais. Somos irmãos em Cristo, mas alguns gostam de se vangloriar de serem tradicionais, históricos, e outros gostam de se vangloriar de serem pentecostais. Então, há divisão na igreja, e há divisão até mesmo dentro das igrejas locais. Há grupinhos dentro das igrejas. Nós sabemos que existem grupinhos, não há como nós fugirmos disso. São as chamadas panelinhas. Elas estão presentes em todas as igrejas, elas são uma dificuldade para que haja de fato um relacionamento de unidade. Essas panelinhas, elas dificultam aos visitantes, aos novos membros, para que eles possam sentir-se como amados, como acolhidos na igreja. É fato isso. Então havia divisão naquela igreja. Por que havia divisão? Pedro, com certeza, já havia passado por ali também. Então teve um grupo que se agradou de Pedro. Tem um grupo que disse: a nós agradamos é de Apolo, a nós agradamos é de Pedro, a nós agradamos é de Paulo, a nós agradamos é de Cristo. Ou seja, eles estavam procurando agradar a si mesmos e tentavam jogar para a conta dos líderes a culpa pela tolice deles. Então, essas pistas que nós percebemos na igreja de Corinto, esses grupos, e tem o grupo de Cefas, que é outro nome para Pedro, então é um indicativo de que Pedro tenha passado também por um tempo em Corinto. E no capítulo 9 também dessa carta, no capítulo 9, Paulo ele é obrigado a se defender em relação à igreja de Corinto. Muitas vezes Paulo não é respeitado na igreja como ele deveria ser respeitado. Ele é apóstolo chamado por Cristo,
ele é líder da igreja chamado por Cristo, e alguns irmãos não respeitam a Paulo. Então Paulo ele começa a ser duro com esses irmãos, e ele cita outros irmãos que eram bem recebidos pelos crentes da igreja, e que esses mesmos irmãos deveriam tratar a ele, Paulo, com respeito também. Então ele diz no versículo 5 do capítulo 9, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, os demais irmãos do Senhor e servos. Ou seja, Paulo está dando a entender que Pedro, que era um dos apóstolos, era um apóstolo ou um pregador itinerante. Ele saía pelas igrejas e inclusive ele levava consigo a sua esposa. Então, quando nós lemos, vamos voltar aqui para o capítulo 12 de Atos, que diz aqui para nós, no versículo 17, parte final aqui, e saindo retirou-se para outro lugar. Então a ideia é de que Pedro tenha se tornado um missionário, ele foi um apóstolo itinerante, um pregador itinerante, ele deu início à sua vida missionária. E agora eu quero encerrar fazendo considerações dos primeiros versículos. Eu procurei enfatizar com vocês aqui, explicando essa questão do anjo, explicando essa questão do Tiago, e explicando o que teria acontecido com Pedro. E agora eu quero voltar para os versículos anteriores, para nós tratarmos de sentimentos. Nós queremos fazer a aplicação desse texto na nossa vida, porque a palavra de Deus é para nós adquirirmos conhecimento daquilo que ela diz, e para nós aplicarmos essa palavra. Essa palavra pode ser um bálsamo para o meu coração e para o seu coração. Eu tenho que conhecer e eu tenho que aplicar, eu tenho que entender. E daí? O que significa essa história para a minha vida? Então aqui nós temos sentimentos muito importantes. Nós temos os sentimentos de Rode, a criada, nós temos os sentimentos dos irmãos, a igreja que estava reunida, e nós temos os sentimentos de Pedro. Então vamos olhar com cuidado o texto bíblico. Primeiramente, os sentimentos de Rode. O versículo diz que Pedro estava batendo ao portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Então, deixa eu mudar a ordem aqui, né? Quando ela bateu ao postigo do portão, uma criada chamada Rode veio ver quem era. Então, essa expressão, veio ver quem era, guarda essa expressão aí. Uma outra expressão que nós encontramos aqui no versículo 14, reconhecendo a voz de Pedro. Uma outra expressão que nós encontramos aqui, nem o fez entrar. O que essas expressões revelam para mim e para você dos sentimentos que estavam presentes na criada Rode, naquela moça que foi atender ali ao portão? O que nós podemos perceber é que havia um sentimento de medo. Alguém bateu ao portão, a igreja está reunida orando, ela foi ver quem estava chamando. Ela chegou o ouvido para reconhecer de quem era a voz, e ela não abriu a porta. Por que Rode fez isso? É muito simples. Basta nós estarmos bem ligados com o texto de Atos. Vamos olhar o capítulo 8. O capítulo 8 do livro de Atos. Quando nós falamos de Saulo e da perseguição, nós lembramos dele no caminho de Damasco e tal, para pegar os cristãos, levar para Jerusalém. Mas Saulo já tinha feito um arraso em Jerusalém. A primeira perseguição à igreja, relatada no capítulo 8, o versículo 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ou seja, Rode, assim como os demais irmãos, sabia muito bem o que era uma perseguição. Saulo estava enfurecido, ele assolava. Nós comentamos que o texto grego acerca disso aqui é como um animal selvagem, destruindo tudo pelo caminho.
Seria como, para a nossa época, como um javali que entra numa lavoura de milho arrebentando tudo. Então Saulo era como um animal selvagem, totalmente descontrolado. A igreja experimentou essa perseguição. E no capítulo 12, no início, todos nós temos acompanhado a perseguição que foi promovida por Herodes Agripa. Tiago morreu, Pedro foi preso e os irmãos estavam sendo maltratados. Então, essa mulher, essa criada, Rode, ela tinha tudo para acreditar que quem estava batendo a porta era um agrupamento de soldados de Herodes. Então era um grupo de soldados que alguém havia denunciado que havia mais seguidores de Jesus que estavam naquela casa orando, e então eles foram ali para prender todo mundo. Ela está com medo, e porque ela está com medo, ela vai ver quem é. Ela coloca o ouvido para tentar reconhecer a voz, e ela não abre a porta. Esse é um sentimento que nós podemos perceber com clareza na vida de Rode. Ela estava com medo, mas também ela se apresenta alegre. Ela entende que é Pedro, ela sabe que não é um anjo. Ela reconheceu a voz de Pedro, tão alegre ficou, que ela deixa tudo e vai contar para os irmãos que era Pedro que estava à porta. Então, um misto de sentimentos de medo e de alegria. Esses sentimentos precisam estar presentes em nossa vida na caminhada cristã. Nós precisamos ter medo de pecar, ter medo de desagradar a Deus. E nós precisamos nos alegrar com os feitos gloriosos que Deus tem feito na vida do seu povo, na vida da igreja. E quanto aos irmãos, os sentimentos dos irmãos, os sentimentos deles é de incredulidade. E aqui é muito interessante para mim e para você. Nós lemos que no versículo 5, o texto fala que havia oração incessante. Não estavam eles orando? Não seria então natural que quando Rode chegasse para eles e dissesse assim: gente, Pedro está à porta, ele está batendo, Pedro está em liberdade? Não seria natural então que todos corressem para a porta para receber a Pedro, para abraçar a Pedro? Eles estavam orando, mas foram tomados de sentimento de incredulidade. E não é o que acontece comigo e com você? Nós oramos por muitas situações em nossa vida, e quando Deus manifesta a bênção dele, nós ficamos assim com dúvida, nós ficamos atônitos, nós ficamos surpresos, nós não temos certeza. E os sentimentos presentes na vida de Pedro, observa aí no versículo 14, a parte final diz que Pedro estava junto ao portão. No versículo 16, Pedro continuava batendo. Por que Pedro continuava batendo? Ele já havia batido? A moça lá não reconheceu que era ele? Ela veria de voltar. Alguém chegaria no portão para poder atender a Pedro. Pedro estava com medo. Pedro fora colocado em liberdade por um anjo do Senhor. Pedro era um fugitivo. A qualquer momento a sua prisão poderia ser descoberta, e então Pedro, tropas dos soldados de Herodes seriam colocadas na rua para caçar Pedro, porque era necessário que Pedro fosse oferecido como sacrifício. Para Herodes, politicamente, era muito importante aquilo. Pedro também está tomado de muito medo, e o medo faz parte da nossa realidade. Nós não queremos perseguição, nós queremos ter liberdade religiosa, nós queremos ter liberdade para anunciar a Jesus. Se vier a perseguição, o Senhor há de fortalecer a nossa fé. Mas eu quero encerrar com essas considerações. Havia muito sentimento naquela igreja. Era uma igreja que orava, havia sentimento de medo, havia sentimento de alegria, havia sentimento de uma expectativa de coisas que poderiam acontecer, que era uma expectativa deles, mas que ainda não tinha acontecido. Havia entusiasmo. Quando nós olhamos aqui no versículo 17, diz assim: ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem.
Na língua grega é uma palavra só que ele usou. Então ele usou aquela palavra, fez sinal com a mão, para que eles se calassem. Estava todo mundo muito empolgado, estava todo mundo ali muito eufórico, muito feliz com aquela libertação. E Pedro está preocupado, porque Pedro não queria ser capturado, porque ele não queria ser preso. Quem quer ser preso? E porque Pedro sabia que havia muito trabalho ainda para realizar. Meus irmãos queridos, dessa maneira eu observo hoje essa penúltima parte do estudo que nós estamos fazendo acerca do capítulo 12, que trata dessa perseguição sofrida pela igreja, e na próxima semana nós vamos ver a parte final dessa história. E o que nós temos como tema principal é o agir de Deus em meio à perseguição, ou o agir de Deus em meio às dificuldades da vida. Não se engane, a dificuldade pela qual você estiver passando, ou a dificuldade pela qual você passou, Deus sempre esteve presente. Deus sempre está presente. Deus sempre está agindo. O Senhor estava agindo na vida da igreja e o Senhor continua agindo na minha vida e na sua. Semana que vem nós vamos encerrar e então eu vou mostrar de forma clara para você, se você não percebeu, como Deus agiu em cada um desses passos dados pela igreja de Jerusalém, pelos nossos primeiros irmãos. Vamos orar a Deus. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade boa, rica, que o Senhor nos concedeu essa noite de estudarmos mais esta porção do livro de Atos dos Apóstolos. Que coisa maravilhosa é ver a igreja reunida. Há um misto na igreja de medo, de alegria, de euforia. Esse misto precisa estar presente também em nós. É necessário que nós tenhamos medo de pecar. Porque quando nós pecamos, nós desagradamos ao Senhor. Quando nós pecamos, nós trazemos problemas sérios para o reino do Senhor. Nós trazemos vergonha sobre a igreja do Senhor. Nós maculamos o testemunho que deveria nos mostrar como cristãos, como pequenos cristos, como imitadores de Cristo aqui nessa terra. Ó Deus, nós também deveríamos estar mais eufóricos, mais alegres. E muitas vezes percebemos que a igreja está marcada por muita gente triste, muita gente cabisbaixa, muita gente que não tem visto o poder de Deus, o agir de Deus, o manifestar do Senhor. Ó Deus, que hajam a manifestação desses sentimentos na vida da igreja, o medo, a perplexidade, que haja a euforia, que haja o entusiasmo, que haja a certeza da Tua presença, o desejo de louvar, de adorar, de bendizer a Ti. Ó Deus, assim nós oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você para estar visitando a nossa igreja. Nós estamos com os cultos presenciais já aos domingos, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E às 19 horas nós também temos um culto de louvor e adoração a Deus. Mas é preciso, você que não é membro da igreja, que você entre em contato através das páginas da igreja, porque nós temos que obedecer um número específico de pessoas dentro do templo. É necessário o uso da máscara, de tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem estabelecido para a segurança nossa. Será um prazer muito grande receber você aqui em nossa igreja. E na próxima semana, próxima quinta-feira, nós vamos estar aqui ministrando o estudo novamente e convido todos aqueles que quiserem participar conosco, que entrem em contato, ou através do WhatsApp, se for membro da igreja, ou através das redes da igreja, as redes sociais. Se não for membro, na próxima quinta-feira, 19h30, nós vamos estar aqui no templo para nós fazermos o fechamento desse capítulo maravilhoso. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida.